Você sabia que o corpo humano nos dá avisos claros e específicos quando está se preparando para a partida final? Olá, eu sou o Dr. Vasconcelos e em meus 40 anos de medicina presenciei milhares de despedidas. Hoje vou compartilhar com você os 7 sinais mais importantes que nosso organismo manifesta quando está próximo do fim. Informações que podem transformar completamente a forma como você cuida de si mesmo e de seus entes queridos. Muitas famílias me procuram desesperadas, perguntando por que não perceberam os sinais antes. A verdade é que nosso corpo é uma máquina extraordinária que nos comunica constantemente seu estado, mas poucos sabem interpretar essas mensagens cruciais. Quando compreendemos esses sinais, ganhamos tempo precioso para tomar decisões importantes, para nos despedirmos adequadamente e para garantir conforto e dignidade nos momentos finais. O primeiro sinal que vou revelar hoje pode aparecer semanas ou até meses antes do fim, e reconhecê-lo pode fazer toda a diferença no cuidado e no bem-estar da pessoa. Mas antes de começarmos essa jornada de conhecimento, deixe seu like neste vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações vitais. Durante décadas atendendo pacientes terminais, observei padrões consistentes que se repetem independentemente da idade, doença ou condição física. Esses sinais não são coincidências, são manifestações biológicas precisas que indicam mudanças profundas nos sistemas vitais. Compreender esses processos nos ajuda a aceitar melhor a natureza humana e nos prepara emocionalmente para momentos difíceis. O que mais me impressiona na medicina é como nosso organismo possui mecanismos internos que nos preparam gradualmente para a transição final. É como se existisse um programa biológico que ativa uma série de mudanças fisiológicas destinadas a tornar esse processo mais suave e menos doloroso. Conhecer esses mecanismos não apenas nos educa, mas também nos tranquiliza ao entendermos que muitas dessas mudanças são naturais e esperadas. Mas tem algo que quase ninguém sabe e que vou revelar ao longo deste vídeo. Existe uma sequência específica em que esses sinais aparecem, e essa ordem pode nos dar informações preciosas sobre o tempo que ainda resta. Cada sinal representa uma fase distinta do processo, e compreender essa progressão nos permite tomar decisões mais conscientes e preparadas. O primeiro sinal crucial que nosso corpo nos dá é a perda significativa de apetite e as mudanças profundas no sistema digestivo. Não estou falando de uma simples diminuição da fome, mas de uma transformação completa na relação com a alimentação, que pode começar meses antes do fim. O organismo, em sua sabedoria natural, começa a reduzir suas necessidades energéticas, preparando-se para uma fase em que a nutrição não será mais prioritária. Cientificamente, isso acontece porque o metabolismo basal diminui drasticamente quando os órgãos vitais começam a funcionar em ritmo mais lento. O fígado, responsável por processar nutrientes, reduz sua atividade. Os rins diminuem a filtração sanguínea. O coração bomba menos sangue por minuto. Toda essa desaceleração metabólica resulta em menor necessidade calórica, e o cérebro interpreta isso como falta de apetite. Mas existe algo mais profundo acontecendo aqui. O sistema digestivo também passa por mudanças estruturais importantes. A produção de enzimas digestivas diminui significativamente, tornando mais difícil quebrar proteínas, carboidratos e gorduras. O estômago produz menos ácido gástrico, prejudicando a digestão inicial dos alimentos. Os movimentos peristálticos do intestino ficam mais lentos, causando constipação frequente e sensação de empachamento, mesmo com pequenas quantidades de comida. Observei pacientes que antes comiam com prazer passar semanas consumindo apenas líquidos ou pequenas porções de alimentos macios. Familiares frequentemente se desesperam, forçando a alimentação e causando desconforto desnecessário. É importante entender que essa recusa alimentar não é birra ou depressão, mas uma resposta biológica natural do organismo que está se preparando para uma nova fase. O paladar também se altera drasticamente neste período. Alimentos que antes eram saborosos podem parecer sem gosto ou até desagradáveis. Isso acontece porque as papilas gustativas
perdem sensibilidade e o olfato, tão importante para o sabor, também diminui. Muitos pacientes relatam que a água tem gosto estranho ou que nada parece ter sabor adequado. E o que vou te revelar agora pode salvar vidas. Quando alguém próximo a você apresenta essa perda de apetite persistente, especialmente acompanhada de perda de peso involuntária superior a 5 quilos em um mês, é fundamental buscar avaliação médica imediata. Este pode ser o primeiro aviso que o corpo está dando sobre mudanças internas significativas que precisam ser investigadas. O segundo sinal crucial são as mudanças profundas nos padrões de sono e nos níveis de consciência. Depois de décadas observando pacientes terminais, posso afirmar que essas alterações seguem um padrão muito específico e representam mudanças neurológicas importantes que merecem toda a nossa atenção e compreensão. Inicialmente, a pessoa começa a dormir muito mais que o habitual. Se antes dormia 8 horas por noite, pode passar a dormir 12, 14 ou até 16 horas diárias. Este não é um sono reparador comum, mas um estado de conservação de energia que o organismo ativa quando precisa. Concentrar suas forças limitadas apenas nas funções mais essenciais para manter a vida. Neurologicamente, o que acontece é fascinante e ao mesmo tempo compreensível. O cérebro começa a produzir menos neurotransmissores estimulantes, como dopamina e noradrenalina, responsáveis por nos manter alertas e ativos. Simultaneamente, aumenta a produção de substâncias sedativas naturais, criando um estado de sonolência constante, que serve como proteção neurológica. Durante o sono, observamos mudanças na arquitetura dos ciclos. Os períodos de sono, REM quando sonhamos, ficam mais curtos e menos frequentes. Os estágios de sono profundo se prolongam, criando uma espécie de hibernação cerebral que economiza energia preciosa. Muitos familiares relatam que a pessoa parece estar sempre cansada, mesmo após longos períodos de descanso. Mas há algo mais complexo acontecendo aqui que poucos compreendem. Os períodos de vigília se tornam cada vez mais confusos e desorganizados. A pessoa pode acordar desorientada, não sabendo que horas são, que dia é, ou mesmo onde está. Isso acontece porque o cérebro está priorizando apenas as funções vitais básicas, deixando de lado processos cognitivos mais elaborados, como orientação temporal e espacial. Você já percebeu essas mudanças em alguém próximo? Esta é uma fase que requer muito carinho e compreensão da família. Não adianta tentar forçar a pessoa a ficar acordada ou se sentir culpada por ela dormir demais. O organismo está seguindo sua programação natural de conservação. E aqui está o que pode assustar muitas famílias. A pessoa pode começar a ter episódios de confusão mental mesmo quando acordada. Pode não reconhecer pessoas próximas temporariamente, falar coisas que não fazem sentido ou parecer estar conversando com pessoas que não estão presentes. Esses são sinais neurológicos importantes que indicam mudanças significativas na oxigenação e no funcionamento cerebral, mas tem algo ainda mais profundo que preciso te contar sobre o próximo sinal. O terceiro sinal crucial que nosso organismo manifesta são as mudanças características no padrão respiratório. Como médico, posso garantir que a respiração é uma das janelas mais claras para compreendermos o que está acontecendo internamente com o nosso corpo, e as alterações que vou descrever agora são sinais inequívocos de mudanças profundas nos sistemas vitais. A respiração normal de um adulto saudável acontece entre 12 e 20 vezes por minuto, de forma rítmica e sem esforço, consciente. Quando o organismo se aproxima do fim, esse padrão se altera de maneiras muito específicas que seguem uma progressão previsível. Primeiro, a respiração pode se tornar mais lenta e superficial, como se a pessoa estivesse economizando energia a cada movimento dos músculos respiratórios. Cientificamente, isso acontece porque o centro respiratório no tronco cerebral, responsável por controlar automaticamente nossa respiração, começa a receber menos oxigênio e nutrientes devido à diminuição da circulação sanguínea. Quando esse centro vital não funciona perfeitamente, nossa respiração perde seu ritmo natural e constante, criando padrões irregulares que podem assustar familiares desprevenidos.
Uma das alterações mais características é o que chamamos de respiração de Cheyne-Stokes, um padrão onde a pessoa respira cada vez mais profundamente por alguns ciclos. Depois, vai diminuindo gradualmente até quase parar de respirar por alguns segundos, para então recomeçar o ciclo, novamente. Este padrão pode durar horas ou até dias, e embora pareça angustiante para quem observa, geralmente não causa desconforto para a pessoa. Outra mudança importante é o aparecimento de ruídos respiratórios que chamamos de estertor. Esses sons acontecem porque as secreções naturais dos pulmões e da garganta se acumulam, e a pessoa não tem mais força ou reflexo suficiente para tossir e eliminá-las completamente. O som pode lembrar um ronco profundo ou um ruído úmido, especialmente durante a inspiração. Mas tem algo que quase ninguém sabe e que vou compartilhar com você agora. Essas mudanças respiratórias não significam necessariamente que a pessoa está sofrendo ou com falta de ar. O organismo possui mecanismos naturais de adaptação que diminuem a sensação de desconforto respiratório. Na verdade, muitos pacientes nesta fase relatam sentir-se em paz, sem a angústia que imaginamos quando observamos essas alterações. É fundamental entender que forçar mudanças de posição constantes ou ficar movimentando a pessoa para ajudar na respiração pode causar mais desconforto que alívio. O corpo está seguindo seus processos naturais e nossa função como cuidadores é proporcionar conforto e tranquilidade, não lutar contra esses mecanismos biológicos que estão se manifestando. Agora, chegamos aos quartos e quintos sinais, que estão intimamente relacionados: as mudanças na circulação sanguínea e na temperatura corporal. Estes são talvez os sinais mais visíveis e que mais preocupam as famílias, mas compreendê-los adequadamente pode trazer muito mais tranquilidade e preparação emocional para todos os envolvidos. O quarto sinal são as alterações circulatórias que se manifestam principalmente nas extremidades do corpo. Mãos e pés começam a ficar mais frios. A pele pode adquirir uma coloração azulada ou arroxeada, especialmente nas pontas dos dedos, lábios e ao redor das unhas. Isso acontece porque o coração, trabalhando com menos eficiência, prioriza o bombeamento de sangue para os órgãos vitais como cérebro, coração e pulmões. Esta centralização da circulação é um mecanismo de proteção extraordinário que nosso organismo desenvolveu ao longo da evolução. Quando os recursos energéticos ficam limitados, o corpo automaticamente redireciona o fluxo sanguíneo para manter funcionando os órgãos absolutamente essenciais para a vida. As extremidades, embora importantes, não são prioritárias neste momento crítico. Você pode notar também que a pele fica mais pálida ou adquire uma coloração amarelada, especialmente no rosto. O pulso nas artérias dos punhos pode ficar mais fraco e irregular. Às vezes, é possível sentir o pulso acelerado, outras vezes muito lento, e em alguns momentos pode até ser difícil encontrá-lo. Essas variações indicam que o sistema cardiovascular está lutando para manter suas funções básicas. O quinto sinal são as mudanças na temperatura corporal, que seguem um padrão muito específico. Inicialmente, a pessoa pode ter episódios de febre baixa sem causa infecciosa aparente. Isso acontece porque o centro de controle da temperatura no cérebro pode não estar funcionando perfeitamente. Depois, gradualmente, a temperatura corporal tende a diminuir e a pessoa pode se queixar de frio constante. Mas aqui está algo crucial que preciso te explicar. Mesmo quando a pele está fria ao toque, a pessoa pode não sentir frio internamente. Os receptores de temperatura na pele podem não estar transmitindo sensações normalmente para o cérebro. Por isso, é importante perguntar diretamente se a pessoa está sentindo frio antes de adicionar cobertores excessivos que podem causar desconforto. E o que vou revelar agora pode mudar completamente sua perspectiva sobre esses sinais. Essas mudanças circulatórias e térmicas não são sinais de sofrimento, mas de um processo natural onde o organismo está redistribuindo suas energias finais da forma mais eficiente possível. É como se o corpo tivesse um plano interno para tornar essa transição o mais suave possível, concentrando todas as forças vitais nos sistemas mais importantes. O sexto sinal crucial que nosso corpo manifesta
são as mudanças significativas na função renal e na produção de urina. Como médico especialista, posso afirmar que os rins são órgãos extraordinariamente sensíveis que refletem rapidamente qualquer alteração no funcionamento geral do organismo, e as mudanças que vou descrever agora são indicadores muito precisos do estado interno dos sistemas vitais. Inicialmente, você pode notar que a pessoa está urinando muito menos que o normal. Se antes ia ao banheiro 5 ou 6 vezes por dia, pode passar a urinar apenas 1 ou 2 vezes, ou até mesmo ficar períodos longos sem urinar. Isso acontece porque os rins estão recebendo menos sangue para filtrar, devido à diminuição da função cardíaca que comentei anteriormente. Cientificamente, os rins precisam de um fluxo sanguíneo constante e adequado para funcionar corretamente. Quando o coração bombeia menos sangue, ou quando a pressão arterial diminui, os rins automaticamente reduzem sua produção de urina para conservar líquidos no organismo. É um mecanismo de proteção que visa manter a hidratação e a pressão arterial em níveis minimamente funcionais. A cor da urina também se altera significativamente. Pode ficar muito mais escura, concentrada, com cor de chá forte ou até mesmo amarelo muito intenso. Isso acontece porque os rins estão concentrando ao máximo a urina, eliminando resíduos em menor volume de líquido. Às vezes pode aparecer um odor mais forte que o habitual, indicando maior concentração de substâncias que normalmente seriam diluídas. Mas existe algo mais complexo acontecendo aqui que poucos compreendem. Os rins não são apenas filtros de líquidos. Eles também regulam eletrólitos importantes como sódio, potássio e cálcio no sangue. Quando a função renal diminui, esses eletrólitos podem ficar desequilibrados, causando sintomas como confusão mental, fraqueza muscular e alterações no ritmo cardíaco. Em alguns casos, pode acontecer o contrário. A pessoa pode ter incontinência urinária, perdendo o controle da bexiga. Isso não indica necessariamente piora da função renal, mas sim alterações neurológicas que afetam os centros de controle da micção no cérebro e na medula espinhal. É importante entender que isso não é falha de caráter ou falta de cuidado, mas uma consequência natural das mudanças fisiológicas. Você conhece alguém que apresentou essas mudanças urinárias? É fundamental não forçar a ingestão excessiva de líquidos quando a pessoa não tem vontade de beber. O organismo está regulando naturalmente sua hidratação, e forçar líquidos pode sobrecarregar sistemas já comprometidos, causando mais desconforto que benefício. E aqui está o que pode ser mais reconfortante para familiares. Essas mudanças renais fazem parte de um processo natural, onde o corpo elimina toxinas de forma diferente e gradual. Muitas substâncias que poderiam causar desconforto são, naturalmente, retidas ou eliminadas em concentrações que não causam sofrimento. Mas tem um último sinal que preciso compartilhar com você e que pode ser o mais importante de todos. O sétimo e talvez mais profundo sinal que nosso organismo manifesta são as mudanças comportamentais e emocionais que refletem alterações neurológicas e hormonais complexas. Depois de 4 décadas acompanhando pacientes nesta fase, posso afirmar que essas transformações seguem padrões muito específicos que nos ajudam a compreender não apenas o estado físico, mas também o estado mental e emocional da pessoa. Uma das mudanças mais marcantes é o que chamamos de retirada social gradual. A pessoa começa a demonstrar menos interesse em atividades que antes lhe davam prazer. Pode parar de assistir programas favoritos, não querer mais receber visitas, ou preferir ficar em silêncio ao invés de conversar. Isso não é depressão no sentido clássico, mas uma reorganização natural das prioridades emocionais e energéticas. Neurologicamente, o que acontece é fascinante. O cérebro começa a produzir diferentes quantidades de neurotransmissores, como serotonina, dopamina e endorfinas. Essas mudanças químicas alteram não apenas o humor, mas também a percepção da realidade, as prioridades emocionais e até mesmo a forma como processamos memórias e relacionamentos. Muitas pessoas nesta fase começam a falar sobre pessoas que já morreram como se estivessem presentes. Podem dizer que viram parentes falecidos, que conversaram com eles
ou que estão esperando por alguém que já partiu. Para muitos familiares isso é assustador, mas na verdade representa mudanças na percepção que podem ser reconfortantes para a pessoa que está vivendo essa experiência. Outra alteração importante é relacionada ao tempo e à memória. A pessoa pode confundir passado com presente, contar histórias da juventude como se tivessem acontecido ontem, ou não lembrar de eventos recentes. Isso acontece porque diferentes áreas do cérebro são afetadas de formas distintas. Memórias antigas, armazenadas em regiões mais profundas e estáveis, permanecem acessíveis, enquanto a formação de novas memórias fica prejudicada. Mas tem algo extraordinário que observo consistentemente nesta fase. Muitas pessoas desenvolvem uma serenidade e aceitação que impressiona familiares e profissionais. É como se houvesse uma sabedoria interna que emerge, ajudando a pessoa a aceitar naturalmente o que está acontecendo. Essa paz interior não é resignação passiva, mas uma compreensão profunda e instintiva do processo natural da vida. Você já presenciou essa transformação em alguém próximo? É importante não tentar corrigir constantemente essas alterações de percepção ou forçar a pessoa a voltar à realidade. Se ela está confortável com suas visões ou conversas com pessoas que não vemos, isso pode estar proporcionando conforto e tranquilidade genuínos. O pior ainda está por vir se não compreendermos adequadamente esses sinais. Muitas famílias, por falta de conhecimento, acabam causando desconforto desnecessário, tentando lutar contra processos naturais, ao invés de proporcionarem acompanhamento adequado. E o que vou revelar no próximo vídeo pode revolucionar completamente sua forma de lidar com esses momentos, porque existe um oitavo sinal que poucos conhecem, mas que pode ser o mais importante para garantir dignidade e paz nos momentos finais. Chegamos ao final desta jornada de conhecimento médico e quero que você compreenda que reconhecer esses 7 sinais cruciais não serve para criar medo ou ansiedade, mas sim para nos preparar melhor como seres humanos compassivos e informados. Durante minha longa carreira médica, aprendi que a informação correta é sempre a melhor ferramenta para enfrentar momentos difíceis com dignidade e serenidade. Cada um desses sinais que apresentei hoje, as mudanças no apetite, as alterações do sono, os padrões respiratórios diferentes, as mudanças circulatórias e térmicas, as alterações renais e urinárias e as transformações comportamentais e emocionais representam uma etapa natural de um processo que faz parte da vida humana. Compreender esses processos nos liberta da ignorância que pode causar sofrimento desnecessário. É fundamental entender que nem todos esses sinais aparecem em todas as pessoas, e a ordem pode variar conforme a condição específica de cada indivíduo. Algumas pessoas podem apresentar apenas alguns desses sinais, outras podem vivenciar todos de forma mais intensa. O importante é saber que cada manifestação tem sua explicação científica e seu propósito biológico natural. Quando você identificar esses sinais em alguém próximo, lembre-se de que o mais importante é proporcionar conforto, respeito e dignidade. Não tente forçar a alimentação quando não há apetite. Não lute contra padrões de sono alterados. Não se desespere com mudanças respiratórias naturais. Permita que o organismo siga seus processos internos, enquanto você oferece presença amorosa e cuidados adequados. Se você chegou até aqui, demonstra uma maturidade emocional admirável para lidar com temas difíceis, mas necessários. Deixe seu like neste vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações vitais. E se inscreva no canal para receber mais conteúdo médico que pode fazer a diferença na sua vida e na vida das pessoas que você ama. A medicina moderna nos oferece muitos recursos para garantir conforto e alívio durante essas fases. Medicamentos adequados podem controlar dor, ansiedade ou desconforto respiratório. Cuidados paliativos especializados focam na qualidade de vida. Profissionais treinados podem orientar famílias sobre como proporcionar o melhor ambiente possível para esses momentos sagrados da existência humana. Mas aqui está a revelação mais importante que quero deixar com você hoje. Reconhecer esses sinais precocemente permite não apenas melhor preparação médica e emocional, mas também
a oportunidade de vivenciar despedidas conscientes, conversas importantes, perdão mútuo, expressões de amor e gratidão que podem transformar uma experiência potencialmente traumática em um momento de profunda conexão humana e crescimento espiritual. No próximo vídeo do nosso canal, vou revelar o 8º sinal que a medicina reconhece, mas que raramente é discutido publicamente: as mudanças energéticas e metabólicas que podem predizer com precisão assustadora não apenas que o fim está próximo, mas exatamente quanto tempo ainda resta, informações que podem salvar vidas quando aplicadas corretamente.